Bom dia, oficialmente. Estamos iniciando o nosso módulo de panorama do Novo Testamento, do curso Alimento Sólido. Antes de nós começarmos, como tem nosso irmão começando, tem o pessoal começando, quero só dar um review do que a gente, de como a gente funciona. Esse curso é um curso totalmente grátis, de graça, não tem custo algum. A apostila, vocês pegaram a apostila falando isso, gente? Perdão, devia ter... Pegou? Não, tem ali, ó. Tem ali apostilas para vocês ali, ó. Tá? Então, esse curso é um curso totalmente gratuito. O intuito desse curso, na verdade, é formar o cristão e dar base para o cristão ajudar nas suas comunidades, evangelizar, enfim, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não é para você brigar com o teu pastor, com o teu líder, não tem nada disso, tá? Eventualmente, você vai ter algumas coisas que você vai entender diferente por conta daquilo que você está estudando, certo? Tente ajudá-lo, tente acrescentar naquilo que você está, com aquilo que você está aprendendo na comunidade que você está. Nós estamos esse é o quarto módulo. Esse curso ele tem uma duração de 13 módulos, tá? Dá mais ou menos aí 2 anos e meio a 3 anos de curso. Nós já passamos 3 módulos. Nós passamos como estudar e interpretar a Bíblia. Nós passamos panorama do Novo Testamento e nós passamos panorama do Velho Testamento e profetas do Velho Testamento. Esse módulo que nós estamos começando é o quarto. Ok, pastor, como é que eu faço para pegar os outros 3? Você tem algumas opções. Você pode esperar esse curso terminar inteiro e você volta no final, na próxima turma, e faz os módulos que você não fez, certo? Repõe aqueles módulos. Ou se você não quiser esperar, você pode, inscrito nesse curso, você pode entrar lá no nosso canal e fazer as aulas dos módulos que passaram em EAD. Estuda lá, tal, faz tem uma prova que a gente faz pelo Google, você faz a prova e você está apto a continuar e no final do curso pegar o seu certificado. Como é que eu faço para pegar o certificado? O certificado funciona da seguinte maneira: você pega se você quiser. Esse não é um curso de graduação, esse não é um curso aprovado pelo MEC, é um curso livre de teologia, ele é mais na categoria dos seminários, ok? Então, para pegar o seu certificado, o que você precisa? Fazer o mínimo de aulas presenciais ou em EAD que são exigidas, que acho que 60%, né? É isso? Oi? Desculpa, não é? 75%, né? Ou seja, ter uma falta por mês, tá? Aliás, precisa fazer esse 75%, que dá uma falta por mês, e você precisa ter as notas de corte, que é 7, o mínimo 7 nos provões. Não se preocupe com o provão, ele só é grande, mas é fácil. Porque você vai aprendendo, ele se torna bem fácil de fazer. Precisa rever as apostilas, precisa olhar as apostilas, mas é tranquilo para fazer. A intenção nossa aqui não é que você saia daqui batendo no peito, não, a gente quer que você aprenda. Nossa intenção é que você aprenda. O curso ele é totalmente baseado na Bíblia. Então, eventualmente, você vai ter coisas que você vai dizer assim: puxa, nunca me falaram. Pois é, bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo à minha vida. A gente encontra na Bíblia coisas que nunca nos falaram, ou que nos ensinaram, tudo bem? Ou que nos ensinaram de maneira diferente, e nós acabamos por colocar aquilo na nossa vida, aplicar aquilo na nossa vida, e você descobre que não é bem aquilo. Mas, fique tranquilo com isso, tá? A nossa tranquilidade é que esse curso, como eu disse, ele é totalmente baseado na Palavra de Deus. Então, você pode ficar bem tranquilo, tá? Não precisa, não vai ter problema de você encontrar aqui nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de ensino errado que vai te atrapalhar aí na sua vida com Deus, ok? Deixa eu só desligar um negócio aqui que ele está... Ok. Vamos lá. Só para a gente, rapidinho, né? Aproveitar que a gente está em pouco, só para a gente se conhecer melhor, eu queria começar aqui, você falando o seu nome,
certo? Se você professa vai em alguma igreja, professa alguma religião, por gentileza. Graça e paz a todos. Amém. Então, olha, eu sou batizado na Igreja Batista Getsemane. E eu estou aqui em Americana há pouco tempo. Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, mas eu batizei lá em Belo Horizonte. Quando eu estava com uma empresa de vendas, aí estava naquela região, né? Batizei em 2012. E ao longo dessa caminhada aí, vou ser breve, tá? Então, aí vim para a Americana e aqui eu preciso, primeiramente, voltar, né, a congregar, e estive afastado um tempo da igreja também. Então, o meu intuito é estar voltando à casa do Senhor e voltar a congregar e fazer, né, como que todo servo tem que fazer, né, que é agradecer a Deus a todos os momentos da vida, né, e estou aqui para aprender. E também, se eu puder ensinar alguma coisa, estou à disposição. Edenilson de Castilho. Meu nome é Karine e eu congrego aqui na igreja Vide. Eu ia falar vertical. Eu sou o Lucas, também congrego aqui na igreja Vide. Paz do Senhor, meu nome é Andresa e eu sou de Americana, congrego na Igreja Missionária Comunidade da Paz, lá no Vila Mariana. Graças e paz a todos. Meu nome é Fábio, eu também congrego, né, na Igreja Missionária Comunidade da Paz aqui em Americana. Meu nome é Anderson e eu congrego aqui também na Igreja Vide. Graça e paz. Meu nome é Bianca e eu congrego aqui também na Igreja Vide. Bom dia, Pai do Senhor. Meu nome é Alessandra e eu congrego na Assembleia da Madureira. A paz do Senhor. O meu nome é Denis, eu também congrego na Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Bom dia, paz. Meu nome é Rafael. Eu frequento aqui a igreja agora, eu sou novo aqui na cidade e resolvi fazer esse curso aqui para ver se aprende mais, para ter mais essa caminhada nova na minha vida aí. Amém? Oi, bom dia. Eu sou Aparecida e eu sou católica e participo da igreja da Praia Azul. Pai Senhor, meu nome é Gabriel. Bom dia, meu nome é Letícia e eu congrego na Assembleia de Deus Plena Paz. Meu nome é José, eu sou pastor dessa igreja aqui, juntamente com meu filho, o Luciano, o pastor Luciano. Sou professor desse curso, juntamente com outros dois professores, desculpe, né? O pastor Luciano é um dos professores, e o Marcelo, que é também professor e coordenador desse curso, que alojou esse curso aqui. E tá nossa amiga aqui, gente. Meu nome é Josué, sou músico aqui na igreja, também congrego aqui, ajudo nessa parte de mídia e também aprendo junto com os irmãos. E vocês perceberam que é locutor, né? Então, eu estava dizendo, né? Então, sou um dos professores daqui. Nós vamos fazer, a gente alterna os módulos, né? A gente vai alternando os módulos, os professores vão trocando os módulos. E esperamos que vocês sigam até o final conosco para que a gente possa finalizar esse curso. Quem mais eu tinha que te dizer? Perguntas? Você levanta a sua mão, no momento que eu puder te responder, eu te respondo. Se eu não puder te responder essa pergunta, porque essa pergunta provavelmente ela vai ser tratada mais adiante, eu vou pedir, por favor, para você entender, falar, olha, eu não vou te responder essa pergunta agora, vou te responder essa pergunta no módulo tal. Ou talvez eu te dê uma resposta um pouquinho mais superficial para você não ficar no vácuo, mas volte a tratar isso no módulo que aquela pergunta for pertinente, ok? Dito isso, meus irmãos, vamos começar então. Vamos dar um review rápido, só para você se ambientar, enquanto você que está chegando agora, do que a gente já tratou. Nós tratamos no módulo de como estudar e interpretar a Bíblia, das formas que nós usamos para interpretar a Bíblia, exegese, homilética, enfim, tratamos tudo isso para a gente entender como é que a gente pode ler a Bíblia e tirar um maior proveito do entendimento da Bíblia, claro, tudo isso conduzido pelo Espírito Santo.
Depois nós fomos para o panorama do Velho Testamento. No panorama do Velho Testamento, nós vimos, primeiro, Deus tratando com Adão na criação, Deus tratando com o homem na criação. Depois, nós vimos que Adão cai, e Adão caindo, ele peca, pecando, ele perde essa comunhão com Deus. Logo depois do pecado de Adão, nós temos ali o primeiro homicídio dos filhos de Adão. A humanidade começa, que se forma a partir dali, ela começa a se corromper, e o pecado chega num nível tão grande, que Deus resolve então levantar uma família, a família de Noé, para que ele então viesse em resgate de alguns. E ele então faz a arca, constrói a arca, Noé era descendente de Sete, constrói a arca, e ele então, você sabe da história da arca de Noé, você deve ter assistido na novela da Record, brincadeira, certo? Mas o que acontece? Ele então faz isso, cumpre o chamado de Deus, e constrói a arca, coloca a sua família dentro, coloca lá os animais, e ele então, quando ele volta, quando as águas baixam, que ele vai para a terra, que ele desce de novo da arca, e as coisas começam de novo, a humanidade começa de novo a se multiplicar, a humanidade volta a pecar, a humanidade volta o mais forte dominar sobre o mais fraco, e assim por diante. Deus passa então a tratar com uma família, uma outra família, a família de Abraão. E Deus lança então um desafio para Abraão, para ele sair da terra dele, para ele construir, para ele começar um povo. Aí de Abraão nós temos os descendentes de Abraão, Isaac. Conhece a história de Isaac, do sacrifício de Isaac, ou do pedido de Deus para Abraão sacrificar Isaac. E Deus vai tratando com essa família, e essa família se torna, Isaac tem um filho, Jacó. De Jacó surgem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, ele se torna um povo. E Deus passa então a tratar com este povo. Deus passa a tratar com essa nação, a nação de Israel. O problema é que essa nação vai pecando, essa nação também ela está contaminada pelo pecado. E ela vai pecando, ela vai desobedecendo a Deus, até um ponto em que ela está sendo conduzida por juízes. E ela pecava, a nação desobedecia a Deus, a nação desagradava a Deus. Aí Deus levantava um povo opressor dessa nação para trazer juízo. Aí Deus trazia juízo para essa nação, mas Deus também provinha a saída disso, e Deus provia um juiz para que aquele juiz libertasse o povo. E assim sucessivamente, por vários tempos, por várias gerações assim. Chega num determinado momento que o povo começa a enxergar, o povo de Israel começa a enxergar que ao redor dele existem povos que têm reis. Note que eles estavam sendo governados por juízes levantados por Deus, ok? E eles então começam a entender que eles também querem um rei, porque as outras nações têm rei, por que eles não podem ter um rei? E eles pedem a Deus um rei, e Deus os dá um rei. Vocês querem um rei? Tomem um rei. E Deus levanta Saul como rei. E Saul, na verdade, não é um bom rei. Saul também desagrada a Deus. E aí Deus levanta um outro rei, Davi. Nós chegamos aí a Davi. Só que Davi, ele é perseguido por Saul. Você deve conhecer a história, pelo menos um pouquinho da história. Até o momento que ele de fato se torna rei. E Davi era um homem que, segundo a própria palavra nos ensina, era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era tão pecador, ou até mais que eu e você, mas ele tinha um coração de arrependimento. Ele se arrependia, logo imediatamente o pecado, ele se arrependia. Ele foi homicida, ele foi adúltero, ele fez muitas coisas más, porém ele tinha um coração arrependido, tendido ao arrependimento. E por conta disso, a Bíblia diz que ele tem um coração segundo o coração de Deus. E Deus promete a ele então que não iria faltar no trono de Israel um descendente dele. Ok, Davi então, o seu descendente, o próximo a assumir o trono, é o filho
de Davi, Salomão. Só que Salomão, extremamente sábio, você deve saber disso, extremamente sábio, quando ele vai ser ungido rei, ou quando ele é chamado por Deus, ele pede a Deus não coisas, mas ele pede a Deus sabedoria para conduzir o povo. E Deus se agrada disso, então Deus continua a sequência ou a descendência de Davi no trono. Porém, no final da vida, Salomão também desagrada a Deus, também peca a Deus, também se desvia dos caminhos de Deus, se mistura com povos, se casa com mulheres de outros povos, e levanta altares de adoração a outros deuses, ou a deuses falsos, ao invés do único Deus. E Deus então decreta um juízo sobre ele, que é: eu vou tirar o reino da sua mão, eu vou rasgar esse reino, vou dividir esse reino. Mas ele havia feito uma promessa para Davi, que não faltaria no trono de Israel um descendente de Davi. Então o que ele faz? O que Deus faz? Deus divide esse reino em dois. Uma parte, 10 tribos, fica com uma parte, duas tribos ficam com outro. A descendência de Salomão fica com Judá. Então aí nós temos a era do reino dividido. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Só que esse reino dividido também erra, também tem reis ruins. O reino do norte, que foi dado a outro, o reino do norte, ele termina, ele se extingue, que é Israel, ele se extingue, mais ou menos uns 300 anos depois, porque ele foi dominado pela Assíria, e ele foi destruído, ele foi disseminado, ele foi dissipado, melhor dizendo, e ele termina aí. E segue o reino de Judá. Só que Judá também peca, também erra, também seus reis são reis maus, eles alternam rei bom, rei mau, rei bom, rei mau. Fato é que eles acabam também sendo dominados pela Babilônia, e eles são deportados para um outro país. Enfim, o povo de Israel já não é mais um povo de Israel, ele já se tornou a tribo de Judá se tornou o povo de Israel. Sobrou, você pode ver que você tem o Estado de Israel, que é o lugar lá, que foi dado pela ONU em 1945, certo? Foi recuperado pela ONU, mas não tem Israel, o povo não existe mais, existem os judeus, que é uma das tribos, que chegou até hoje. E quanto ao descendente de Davi no trono? Pois é, Jesus é descendente de quem? De Davi. Então nós temos no trono ainda, até hoje, e teremos um descendente de Davi, o próprio Jesus. Porém, todavia, no entanto, o que acontece? Esse povo de Judá, ele foi escravizado pela Babilônia, e depois ele foi sendo escravizado por outros povos, que foram os reinos, ou os impérios que foram predominando. Então você tem o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, você tem o Império Medo-Persa, você tem o Império Grego, e finalmente você tem o Império Romano. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Novo Testamento, ele começa exatamente no momento em que nós vamos ver daqui a pouco, que o império, que os judeus estão saindo da dominação medo-persa e estão entrando na dominação romana. Ok? Então, esse é o contexto de tempo, o contexto temporal do que está acontecendo, do que vai acontecer no Novo Testamento. Esse é o pano de fundo, certo? Então, para você entender mais ou menos historicamente onde nós estamos aqui nesse momento do Novo Testamento. Perfeito até aqui? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilinho? Depois, se você puder assistir as outras aulas, você vai entender muito melhor. Eu repito muito essa sequência nas outras aulas, para a gente gravar bem. Quase todas as aulas eu repito essa sequência de acontecimentos nos outros modos, para a gente entender. Dito isso, feito isso, nós vamos agora partir, então, para de fato começarmos a estudar a nossa apostila.
Na sua apostila aí no começo, não tem um texto aí de 2 Coríntios 3:6? Na capa dela aí, no começo. Eu quero ler esse texto com vocês. Esse texto diz o seguinte, 2 de Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantos já ouviram dizer que, eu não vou estudar teologia porque a letra mata, eu tenho que aprender, o Espírito tem que revelar para mim? Quantos já ouviram isso? Certo? Então nós vamos fazer uma exegese rápida. Exegese é uma interpretação de texto, desse pequeno texto aqui, rápida, para você entender que não é disso que se trata. Não é disso que nós estamos falando, ou não é disso que a Bíblia está falando quando ela fala a respeito disso. Então ela diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele quem? Quem é o ele daqui? Quem é o sujeito dessa frase? Jesus. Jesus nos capacitou. E esse capacitou aqui, se você quiser até ir fazendo setinha e anotando nesse texto aí para você entender o texto, mas assim, olha, Ele nos capacitou, ou seja, Jesus nos capacitou. Aqui capacitou é o termo correto para ungir. Ele nos ungiu, Ele nos capacitou, Ele nos tornou capazes, Ele nos ensinou, Ele nos tornou aptos para sermos ministros. O que é esse ministro aqui? Ministro é aqueles que proclamam, aqueles que ensinam, aqueles que promulgam, que divulgam. Divulgam o quê? A nova aliança. Esse ministros aqui, ele está em 2 de Coríntios 5,18, que ele vai dizer o seguinte, olha, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós fomos igreja de Jesus Cristo na terra. A partir do Novo Testamento, nós somos tornados, capacitados por Jesus a nos tornarmos ministros da reconciliação daqueles que são de Jesus com Deus, daqueles que estão afastados de Jesus para com Deus. Daí o nome religare ou religião. Daí esse é o conceito. Não é? Nós vamos entender que isso soa de forma diferente mais para frente. Mas ministros do quê? O texto diz que é ministros de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? Que novo testamento? Aliança é testamento. Que novo testamento é esse? Que novo concerto? Você vai ouvir isso, vai ver isso na palavra também. Do que ele está falando? A aliança da graça. Aliança da graça. O que é aliança da graça? Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Olha aqui a aliança. Olha a aliança que Deus faz com o povo dele. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos lá. Então, Jesus nos ungiu, nos capacitou, para sermos aqueles que proclamam a aliança da graça, ou a salvação pela graça, que é, Ele nos capacitou, Ele nos tornou aqueles que proclamam que a salvação vem única e exclusivamente dEle, não por mérito meu, não por escolha minha, não porque eu quero, sou mais bonitinho, sou mais santarrão, sou santão, sou o cara bom, sou honesto, não, porque isso é feito pela graça, que é um dom imerecido de Deus, que Ele nos dá esse dom a quem Ele quer, com o critério dEle. Então Ele nos salva pela graça, mediante a fé, ou seja, a graça
ela é derramada sobre mim a partir do momento que eu creio. Ah, pastor, mas então você crê. Então você está falando para mim que você está falando que é tudo dele, que é tudo mérito de Deus e não nosso, mas a gente tem que crer. Pois é, e ele fala assim, e isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Deus te dá a fé para que você creia e crendo você se torne alvo da graça de Deus e seja salvo. Então vamos lá, Jesus nos ungiu para ser aqueles que proclamam que a salvação só vem dele, sem mérito algum nosso, e aí ele continua, não da letra. Por que não da letra? Letra aqui não é a palavra de Deus escrita, não é a grafia da palavra de Deus, não é esse livro, não são aqui o que ele está dizendo com relação à letra é as leis. Que lei que ele está falando? As leis de Moisés, que imperavam até o Velho Testamento. Então no Velho Testamento eles viviam sendo ou tendo seus pecados encobertos por conta da lei, que eles tinham que fazer sacrifício ano a ano, pois não. Aí, por lei escrita, ok? Mais legal ainda de entender. Então, não da lei escrita, porque a lei escrita, as leis de Moisés, elas nos conduzem à morte. Como assim, pastor? A lei, ela serve para dizer para nós que nós não somos capazes de nos salvar. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Nenhum judeu, com exceção de Jesus, cumpriu toda a lei. E por que Jesus cumpriu toda a lei? Porque ele, inclusive, pagou com a própria vida o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Você entende? Então nenhum ser humano é capaz de cumprir toda a lei, logo a lei te condena. Se você tem uma placa, se você está, aqui vamos, viaja um pouquinho comigo aí. Aqui é um estacionamento, ou é uma calçada de rua, e não tem placa nenhuma aqui, você pode estacionar o seu carro aqui, concorda? Agora, a partir do momento que se coloca uma plaquinha com um E cortado no meio, se torna, você, fazendo isso, você está cometendo, não um crime aqui nesse caso, mas você está cometendo uma contravenção, você está desobedecendo uma lei. A lei vinha para isso. A lei vinha para denunciar que o ser humano não é capaz de salvar-se sozinho. Nós vamos falar muito disso no módulo de salvação, tá? Só estou falando isso para a gente entender só esse primeiro texto aqui, para te explicar por que você precisa conhecer o panorama do Novo Testamento. Olha que legal. Irmã, tem apostilas do lado aí, tá? Pode ficar à vontade, pode pegar. Então, Jesus nos capacitou, nos ungiu para sermos aqueles que proclamam a aliança da graça, aquela que nos mostra que ninguém é salvo por meritocracia, mas que Deus nos salva segundo a sua boa vontade, segundo a soberania dele, não por causa das leis, porque as leis nos denunciam, as leis nos tornam culpados diante de Deus, mas do Espírito, e esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Pois a letra mata, como eu já disse, e o texto reforça aqui, mas o Espírito vivifica. Por que o Espírito vivifica? Porque o Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça, correto? Se o Espírito, eu consigo me arrepender, se eu não estiver convencido daquilo que eu estou fazendo é pecado? É errado? Eu preciso ser convencido. Mas eu por si só não consigo me convencer disso, não é mérito meu, lembra que não é mérito meu? É pela graça. Então o Espírito Santo provoca o arrependimento em mim, e quando eu me arrependo, ele me vivificou, porque o Espírito Santo só se comunica com um Espírito vivo, e quando eu não estou em Jesus, quando eu não creio em Jesus, o meu Espírito está morto, desligado de Deus. Então para que ele possa fazer em mim, gerar em mim arrependimento, ele primeiro precisa me vivificar. Glória a Deus. Entende?
Pastor, o que isso tem a ver com o negócio do Novo Testamento aqui? Oxe! Você precisa conhecer o Novo Testamento para saber que você, se o Senhor te chamou para isso, se você é um crente em Cristo, verdadeiramente um crente em Cristo, você é esse ministro aqui, que foi capacitado por Deus, que foi separado por Deus, para ser aquele que proclama essa aliança da graça, da salvação, pela graça, mediante a fé, que não tem mérito nenhum de ninguém, nem seu, nem meu, de ninguém, só o mérito está exclusivamente em Jesus, e que a letra de fato ela mata, o Espírito nos vivifica. Entende a gravidade de você conhecer o Novo Testamento? Porque no Novo Testamento também você vai conhecer um homem muito importante. Você vai conhecer um pouco mais a respeito da essência de Jesus, ou das essências de Jesus, das naturezas de Jesus. Então, muitas coisas que você ouviu até agora, inclusive no Velho Testamento, e que não faziam muito sentido para você, quando você começa a conhecer o Novo Testamento, você fala, tá, entendi. Muita coisa que você vai ler agora, você fala assim, é por causa daquilo, tal, você entendeu? Quando você lê a Bíblia sem entender a sequência dos acontecimentos e o plano de Deus contido na Bíblia, ela não faz sentido para você. Parece um monte de texto aleatório, parece inclusive que ela própria se contradiz. Mas quando você enxerga a Bíblia como plano de Deus, desde a criação do homem até a restauração do homem, lá no paraíso, quando ele vai, ou na nova terra, no novo céus e na nova terra, quando ele vai nos tornar, os crentes em Cristo, ele vai tornar glorificados, aí você fala, agora faz sentido. Olha o quanto de informação um único versículo tem para nós aprendermos da palavra. Então nós precisamos entender o Novo Testamento sob essa ótica, que ele vem nos trazer uma nova aliança, que ele vem nos trazer um novo tempo, que ele vem nos trazer um tempo em que a lei foi cumprida em Cristo, e que eu não preciso viver mais pela lei, não aquela lei de Moisés, mas que eu preciso viver por uma outra lei, que foi a lei que Cristo trouxe, que é a lei do amor. E que eu preciso agora obedecer a Deus e obedecer a palavra, não porque eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo, então eu vou obedecer. Não, eu vou obedecer a palavra porque sou salvo. Então é uma consequência. Mas eu não consigo obedecer a palavra. Questione a sua conversão. Porque obedecer as coisas de Deus, obedecer as leis de Jesus, obedecer aquilo que está na palavra, só é de fato possível para aquele que crê em Cristo. De fato, aquele que pertence a Cristo. Ok? Dito isso da capa, vamos para a apostila. Panorama do Novo Testamento. Só deixa eu dar um toquezinho aqui. Às 10 horas, nós vamos parar, nós vamos tomar um cafezinho ali, tá? Para a gente dar uma acordada, certo? Depois a gente volta às 10h15 para terminarmos a aula. Vamos lá. Panorama do Novo Testamento. Primeiro tópico aí que você tem na sua apostila é o período interbíblico, certo? Tá certinho aí, né? Período interbíblico. Entre o Velho Testamento, terminou o Velho Testamento e começou o Novo Testamento, tem um período chamado de período interbíblico, também conhecido como período de silêncio de Deus, ou ainda período de silêncio profético de Deus. Foram 400 anos em que Deus ficou quieto, silenciou. Não é que ele não tenha falado com pessoas, ele falou com pessoas. Deus nunca deixa de falar com pessoas, de trazer as coisas ao nosso coração, de nos direcionar. Deus, ele não se ausenta, não tira férias, né? Mas é um período em que Deus não
levantou nenhum profeta para falar. O último profeta nesse tempo foi Malaquias. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Ele não levantou profetas. Por quê? Porque Deus falava até o Velho Testamento por meio de profetas. Deus trazia direções para o povo por meio dos profetas. E aí, de repente, ele se cala. Ele não levanta mais profetas. Ele não dá mais, não levanta mais profetas para direcionar o povo. Ele não ordena nenhuma doutrina. As doutrinas, e vamos entender por doutrina, o que é doutrina aqui? Doutrinas são ensinamentos, como a coisa deve funcionar. São princípios que regem o funcionamento de alguma coisa, de uma igreja, enfim. E Deus não levanta nesses 400 anos ninguém para trazer doutrinas. Olha, vocês vão fazer assim, vocês vão sacrificar assim, ou vocês vão deixar de sacrificar. Não, ele não vai fazer nada disso. Nesse período de silêncio profético de Deus, esse é o nome mais próximo e mais correto da gente usar. Nesse período ele não traz, então, ele não levanta nenhum profeta, logo ele não traz nenhuma doutrina para a igreja, certo? E ele fala apenas individualmente com as pessoas. Ele não traz uma direção para o povo, certo? Esse período dura aí aproximadamente 400 anos, e ele está ali entre Malaquias, que foi o último profeta do Velho Testamento, e João, que foi o profeta do Novo Testamento, certo? João Batista. Entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. Aí no parágrafo 2 assim, diz assim, ó, o Velho Testamento termina com o Império Medo-Persa. Lembra que eu te falei dos impérios? Pois é, o Novo Testamento, ele começa justamente no final do Império Medo-Persa, do domínio do Império Medo-Persa. Era o Império Medo-Persa que mandava no mundo conhecido daquela época. E eles dominavam Israel também da mesma forma. O rei Ciro, no ato político, porém com direção de Deus, porque esse ato inclusive foi profetizado por Isaías 150 anos antes de Ciro existir. Isaías já profetizou que Ciro ia libertar o povo. Então, num ato político, Ciro liberta o povo, certo? E, libertando o povo, logo em seguida, vem uma outra dominação, que é a dominação do Império Grego, por Alexandre Magno, mais conhecido também como Alexandre o Grande. Já viu nesses filmes? Pois é, esse cara existiu mesmo. Então, o Império Grego começa a dominar, certo? O povo de Israel, ele começa a dominar os judeus e segue dominando até a revolta dos Macabeus. Até o momento em que os Macabeus se revoltam. Deixa eu só contar, isso tá no panorama como entender isso, como estudar e interpretar a Bíblia, mas eu vou dar só um review para você ficar inteirado. O que aconteceu aqui? Quando o Império Romano sai, levanta-se um cara chamado Antíoco Epifânio IV, está aí na sua apostila. Esse cara, ele governou a Síria de 175 a 162 antes de Cristo. Ele dominou a Síria lá. O pai dele foi derrotado por Roma, certo? E ele então fica exilado, ele vive exilado um período, e depois ele retorna, ele torna-se um rei vassalo de Roma. Ele torna-se um rei mais submisso a Roma. E ele vai para uma guerra contra o Egito ainda muito forte. Ele vai para uma guerra contra o Egito, perde essa guerra. Perdendo essa guerra, ele muda o foco, ele olha para o povo judeu, ele olha para a Galiléia, ele olha ali para o povo de Deus. E ele pensa o seguinte: eu vou tomar esse povo e vou helenizar esse povo. A religião helênica era a religião grega e do próprio Antíoco Epifânio IV aqui. E ele então tenta helenizar o povo judeu. Só que o povo judeu, se há uma coisa que o povo judeu é religioso.
é zeloso pelas suas práticas religiosas. Então, eles não aceitam, ele tenta forçar isso. Aí ele chega a um determinado momento que ele, inclusive, aceita um dote, ele aceita um faz-me rir ali, uma corrupçãozinha de Menelau, para tornar Menelau o sumo sacerdote no templo de Jerusalém. E isso, profanar o templo, para o judeu é algo absurdo. Então ele tira Jasão, que era o então sumo sacerdote no templo, e coloca Menelau. Jasão se revolta contra ele, faz uma revolta, levanta uma revolta contra ele, certo? E nessa revolta, o próprio Antíoco Epifânio, esse cidadão aqui, tira todas os benefícios ou os privilégios do povo, tira tudo. E ele começa a, de fato, aí, profanar de fato o templo. Ele começa, inclusive, a fazer sacrifícios de porcos no templo. O porco para o judeu é um animal imundo. E ele faz sacrifício de porcos no templo. Ele proíbe circuncisão. Ele torna a vida do povo judeu um inferno, literalmente dizendo. Até que se levanta Matias, que é pai de uns caras lá, chamados Macabeus, que promovem a revolta dos Macabeus. E eles então expulsam Antíoco Epifânio e seu exército de lá e retomam. Deixa eu ler para vocês aqui só um trecho que está aí, acompanha comigo aí, não sei, eu não me lembro se está nessa apostila aí. Está nessa apostila um texto de 1 Macabeus? Tá, né? Vamos ler junto? Diz assim, ó: quanto aos livros da Torá, aos que lhe caíram nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Torá aqui é lei, é o Pentateuco, tá? E o livro dos profetas. O decreto real, vamos lá, onde quer que encontrasse em casa de alguém o livro da aliança, ou se alguém se conformasse a Torá, o decreto real condenava à morte, ou seja, ele matava quem tinha a Torá, quem tinha o Velho Testamento. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, se ofereciam sacrifícios no altar levantado por sobre o altar dos holocaustos. Note aqui que eles levantaram um altar sobre o altar dos holocaustos do templo. Eles profanaram grandão, eles profanaram de forma muito séria. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar os seus filhos, circuncisão era uma lei, já é lei, né, no povo de Israel, que ao 8º dia toda criança é circuncidada. Isso é um símbolo de separação para Deus da criança. Então o que ele fazia aqui? Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar os seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam com seus filhinhos pendurados aos pescoços, e ainda com seus familiares e com os que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos de Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada impuro. Eles aceitaram, antes de morrer, que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Esse texto aqui está em 1 Macabeus 56 até o 64. Pastor, mas Macabeus não é apócrifo? Sim, Macabeus é apócrifo. Deixa eu explicar. Apócrifos são livros que nós entendemos que não são inspirados por Deus, certo? Então, na Bíblia protestante, Macabeus, 1º e 2º Macabeus, eles são considerados apócrifos, eles não fazem parte do cânon, ou dos livros que a Reforma Protestante considerou como válidos, como inspirados por Deus. Por quê, pastor? Primeiro, 1 Macabeus, ele contém erros de data e erros de local. Então, não dá para entender que a Bíblia erre, certo? Segundo, que em 2 Macabeus, por exemplo, o autor ele começa pedindo desculpas pelos erros que comete ao escrever o livro. Se Deus é quem inspira e o homem escreve, se o homem erra, não foi Deus que inspirou, concorda?
Então, por esses e outros motivos, que eu não quero entrar aqui no detalhe para não demorar muito, mas assim, esse livro é considerado um livro apócrifo na Bíblia protestante. Porém, ele tem valor histórico, tanto que esse texto aqui, ele reporta, de fato, um acontecimento verdadeiro, que, inclusive, se eu não estou enganado, o próprio Flávio Josefo menciona isso também, certo? Esse tipo de acontecimento. Flávio Josefo era um escritor judeu do primeiro século, e ele, isso é um fato histórico. Então, tem valor histórico? Tem valor histórico. Ele é considerado um apócrifo porque ele não é inspirado por Deus, segundo os termos que são exigidos para falar assim, ó, de fato, esse é um livro que é válido, podemos contar como palavra de Deus, ok? Mas tem um valor histórico, tem um peso histórico. Então, vamos lá. Então, aconteceu tudo isso, e teve ali essa guerra dos Macabeus, aí nesse momento do Novo Testamento. Também nesse período surge uma seita, né, aí no outro parágrafo aí, também nesse momento surge uma seita chamada de seita dos essênios, que era uma seita que vigorou ali a partir de aproximadamente 150 anos antes de Cristo até 70 anos antes de Cristo, depois de Cristo, desculpe. E eles viviam no deserto, eles viviam com roupas de animais ali, eles viviam separados tanto do povo judeu como das suas tradições. Por que eles faziam isso? O povo judeu, lembra que eu estava falando como que estava o povo judeu, do povo judeu que ele se corrompeu e tudo mais? Pois é, o povo de Deus ele havia sido corrompido. O judaísmo havia sido misturado com as religiões e a cultura grega. O grego, ele exercia um domínio, isso é interessante a gente saber. O Império Grego ele exercia um domínio diferente dos impérios anteriores. Ao invés de dominar pela força, pela guerra, eles até faziam isso. Mas a arma mais poderosa, a arma mais usada por eles, na verdade, era a influência. Então o que eles faziam? Eles traziam a sua cultura para dentro daquela nação dominada e tornavam aquela nação contaminada com a sua religião, com a sua cultura, tanto que eles são o berço do conhecimento ocidental. Eles traziam tudo aquilo para dentro dos povos, e eles então contaminavam, ou eles então influenciavam o povo, e o povo mudava as suas crenças, a sua forma de enxergar, a sua cultura, e eles também aprendiam desses povos, então eles causavam uma mistura ali. E nesse momento dos essênios aqui, nesse período dos essênios, o povo estava sob a influência da cultura grega, certo? Da cultura da profanação, várias deidades ou divindades pregadas, ensinadas pela cultura grega. Então os essênios, eles tentavam se manter, ou manter o judaísmo puro, raiz. E eles eram meio que os guardiões desses costumes. Então eles se isolaram, inclusive dos judeus, e foram para o deserto. Foram morar no deserto. Em Quinã, uma comunidade deles, foi encontrado os livros, ou os pergaminhos, né, do Mar Morto. Eles guardavam isso. Os pergaminhos do Mar Morto são o escrito mais antigo das Escrituras. São as cópias mais antigas das Escrituras, e foi com eles que foram encontrados. Então, eles eram esses guardiões. Esses caras também estavam inseridos nesse contexto do Novo Testamento, nesse tempo do Novo Testamento. O que isso tem a ver? João Batista provavelmente era um essênio, porque ele tinha todas essas características de essênio: viver no deserto, manter os costumes do judaísmo raiz, ser aquele, lembra dos discursos de João Batista, como ele dava no meio, como ele era um cara extremamente duro ao falar com os judeus? Essa é uma característica dos essênios, ok? Para por aí, vamos tomar um café? Isso aqui nós vamos ter um quadro branco aqui para ajudar no entendimento, tá?
comprei, mas não deu tempo de chegar. Tem algumas coisas que é legal a gente escrever para ver a sequência, né? Vamos lá. Nós paramos aqui nos essênios, né? O Império Grego, ele cai exatamente nesse momento, aqui. O Império Grego cai e entra em vigor o Império Romano. E no Império Romano é que acontece a vida de Cristo. Que Cristo vem, Cristo nasce, encarna, que Cristo cresce, que Cristo lida com as situações do dia a dia. É nesse Império Romano. Por isso que quando você olha para o Novo Testamento, você vê essa mistureba. Não sei se você consegue fazer isso. Eu gosto de ler e gosto de imaginar o que está acontecendo naquele momento. Então, a sensação que eu tenho é que você está lá em Israel, por exemplo, e tem soldado romano passando aqui, e tem soldado, sabe, aquele ambiente de mistura e tal. É isso que eu consigo enxergar na minha imaginação, que seria isso. E eu imagino que de fato seria isso. Soldados romanos ali um imperador ali, alguém que reportava, as autoridades dos judeus ali, que se reportavam a essa autoridade romana, que por sua vez se reportavam a César. Enfim, era esse o ambiente que Jesus veio, que Jesus encarnou. Também nesse Novo Testamento, você vai perceber subdivisões nele. Você vai aí no capítulo, no top 2 aí. Subdivisões gerais do Novo Testamento. A gente não vai entrar muito nisso agora, eu vou só dar uma pincelada, porque no final a gente vai tratar no ponto a ponto. Mas assim, quais eram... Primeira coisa, que esse Novo Testamento, ele foi escrito em grego, por conta daquela influência grega que tinha no momento. Era o que... Imagina os Estados Unidos hoje, a gente aprende inglês aqui, a gente fala usa um monte de termos do nosso dia a dia, inclusive, se valendo da língua do inglês, né? Por conta dessa cultura que também a gente absorveu. Aqui também era o mesmo caso. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Ele não foi traduzido para o grego. Ele foi escrito em original no grego. Para você ter uma ideia. Então, o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e em aramaico. E o Novo Testamento, então, ele é escrito em grego. Por isso é interessante, muitas vezes, a gente dar quando você vai preparar uma mensagem, que você quer entender algum texto, nem que você não vá preparar a mensagem, mas você quer entender algum texto, vá no original da palavra, ver o que aquilo significa no grego, para ver o que de fato está falando. Infelizmente, nós perdemos algumas coisas. O português é uma língua muito rica, mas nós perdemos muitas coisas também na tradução. Então é importante você dar uma consultada no dicionário grego, ver o que significa, a raiz da palavra. Tem grego e tem grego, tem grego antigo e tem o grego vigente, tem tudo isso para a gente entender, para te ajudar muitas vezes a compreender o texto. Tá? Mas é importante, é bem legal. Só uma dica aí. Então ele foi escrito em grego, que era a cultura e a língua corrente naquele momento ali. Então, nessas subdivisões, você tem os 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são sinótipos, ou tratam dos mesmos assuntos, basicamente dos mesmos assuntos, porém com diferenças de enfoque, vamos dizer assim. Tá? Cada um deles enxerga ou tem uma perspectiva a respeito dos mesmos fatos. Então, e o outro não. Então, o que trata nesses 4 evangelhos? A manifestação de Jesus, a manifestação do Messias. Então, seu nascimento, a sua vida, a sua obra, a obra da cruz, os seus ensinamentos, a sua morte e a sua ressurreição. E também trata da ascensão de Jesus, de quando Jesus, depois de morto, ele ressurge, né? Ele é ressurreto, e aí, no final das contas, quando ele sobe para Deus, então, esse é o contexto do Novo Testamento, é o que trata basicamente o Novo Testamento, certo? São o Novo Testamento, desculpa, não, os evangelhos, os 4 evangelhos.
Então, nós temos o Novo Testamento, dentro do Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, são os 4 primeiros livros. Depois, logo em seguida, nós temos o livro de Atos, também conhecido como Atos dos Apóstolos. E ele tem esse nome porque justamente ele fala a respeito do que os apóstolos de Cristo fizeram posteriores à subida de Jesus aos céus. Então, daquilo que eles foram fazendo, então ele narra, o livro de Atos, ele narra o início da igreja de Cristo, o surgimento da igreja de Cristo, quando eles começam a se reunir, quando eles começam a ter tudo em comum, quando eles começam a partir o pão, a ter comunhão em orações, como eles começam a vender tudo que eles têm e começam a dividir entre eles, a espera absurda, imediata que eles... É lindo esse livro, gente, eu amo esse livro, porque ele nos leva a uma reflexão de que hoje, a igreja de hoje, como é que nós estamos em relação à espera de Cristo. Essa igreja de Atos, ela esperava Jesus voltar imediatamente. É tipo assim, ele foi, mas já está aí, já está voltando. Eles vendiam tudo que tinham, se reuniam em comunidade, certo? E viviam daquilo que eles tinham vendido ali, esperando de fato Jesus voltar. Tipo assim, não tem mais nada, a gente só está esperando Jesus voltar. Então ela nos traz para nós, para a igreja contemporânea, uma reflexão de quanto nós esperamos a Cristo. Porque se você for pensar bem hoje, a igreja hoje, eu sempre falo isso aqui na VID, que a igreja teme a vinda de Cristo. Ai, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Cara, era para você comemorar. Era para você falar, não aguento mais, volta logo, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor. Vem agora, nesse momento, se for possível antes do almoço. Entendeu? Mas não, a gente fica, mas eu preciso casar, mas eu preciso... mas ó a loucura que eu já ouvi. A igreja precisa crescer antes de Jesus voltar. Putz, perdão, gente. Mas como a igreja precisa crescer? A igreja precisa ser levada. A igreja não tem que pensar assim, primeiro eu vou crescer para ser uma igreja grande, para aparecer para a sociedade, para depois Jesus vir. Imagina, você tem que pensar em que a igreja crescer para que Jesus de fato volte e leve. Então, esse livro de Atos é maravilhoso porque ele traz essa reflexão para a gente, de como a gente lida com a volta de Cristo de fato. Né? Não com aquele temor de, o mundo vai acabar. Não, vão ser novos céus, nova terra. É um novo tempo. Aqueles que são de Cristo serão glorificados, vão viver com Jesus. Acabou dor, acabou pecado, acabou angústia, acabou depressão, acabou tristeza, acabou tudo isso. Então, o livro de Atos, ele traz essa reflexão para a gente que eu amo. Então, se você não leu ainda, eu te aconselho a ler. Te aconselho a ler e ler com essa perspectiva, que é os primeiros acontecimentos da igreja, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes. O primeiro discurso de de Pedro. Pedro era um cara assim, pescador. Não tinha lá muito, não era nenhum teólogo. Aí, de repente, vem a descida do Espírito Santo no capítulo 2, no capítulo 3, ele solta um discurso, uma mensagem maravilhosa, super teológica, explicando tudo assim, certinho. Aí chega o pessoal não entende, fala, o que nós vamos fazer, Pedro? Arrependam-se e creiam. Sabe o que acontece? 3.000 pessoas, 3.000 homens, porque nesse tempo não se contava mulheres e crianças, 3.000 homens, quer dizer, isso deve chegar a quase 5.000 pessoas, se convertem a Cristo. Maravilhoso, sensacional. O livro de Atos para nós, ele deveria ser referência de leitura. Eu gosto muito, aqui na igreja a gente, de vez em quando a gente está voltando nele, mas assim, é isso que a gente precisa entender. Também mostra Jesus dando a grande comissão para os discípulos, né, para os seus discípulos, do ide, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, batizai em nome do Pai, enfim, ensinando eles, ou comissionando eles, né, dando uma missão para eles, pagando missão para eles, olha, vocês vão pregar. E aí ele fala assim, ide por todo mundo. Como é que aqueles lá iam por todo mundo? Eles não iam. Então, quer dizer que essa mensagem de Jesus, ela transpassa, ou ela ultrapassa aqueles discípulos ali, e chegam até os discípulos desse novo tempo que nós estamos vivendo.
Então, como Spurgeon diz, né? Spurgeon? Não sei, não tenho certeza. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, a gente precisa entender esse livro de Atos, ler, trabalhar neles e tal. Então, ele mostra esse início da igreja, esse começo da igreja, o amor que eles tinham, a ânsia que eles tinham, a vontade que eles tinham que Jesus voltasse, o desespero que eles tinham para Jesus voltar, e mostram lá no final o início da vida do apóstolo Paulo, que também é sensacional. O apóstolo Paulo é talvez o maior dos apóstolos que nós temos na Bíblia, o que trouxe mais, com certeza trouxe mais doutrinas para a igreja, trouxe mais ensinamentos para a igreja. Mas tudo isso está contido no livro de Atos. Depois nós temos as epístolas, ou as cartas. Epístolas são cartas. Então elas vêm detalhando as doutrinas e os ensinos para a vida cristã. As doutrinas, lembra que eu falei que são os ensinamentos, como proceder em relação a certos assuntos, a certas situações? As cartas vêm trazendo isso. Pastor, mas é homens falando? Sim, homens falando inspirados por Deus, homens que andaram com Jesus, homens que andaram com quem andou com Jesus, ensinamentos que eles replicaram de Jesus e vieram ensinando e colocando dentro da igreja, trazendo para dentro da igreja. Olha, ajam assim em relação a isso, façam assim, maridos sejam assim, esposas sejam assim, filhos façam assado, e não sei o que, pais em relação a filhos façam isso, e ele vai ensinando, a igreja tem que fazer isso, mulheres vocês têm essa função, homens vocês têm essa função, e vai explicando, e vai colocando tudo nos devidos detalhes, corrigindo inclusive heresias que vinham sendo colocadas na igreja. Logo no primeiro, segundo século da igreja, já começam a entrar novamente ensinamentos errados dentro da igreja, pessoas que se infiltravam dentro da igreja e traziam ensinamentos diferentes da palavra de Deus. Então as cartas vêm corrigindo esse tipo de coisa. O que são as cartas? Então o Evangelho nos apresenta Jesus. Vamos lá, vou voltar um pouquinho atrás, para você entender. Velho Testamento nos aponta para Jesus. O Velho Testamento, desde lá de Gênesis até os profetas, ele vai dizer assim, olha, tem necessidade que venha um resgatador, um salvador. Ele vai falando, desde Gênesis menciona Jesus, entre linhas, mas menciona. Então, o Velho Testamento ele vai nos apontar para Jesus, da necessidade de um salvador. No Novo Testamento, as epístolas, os evangelhos vão nos apresentar Jesus. Olha, Jesus veio. Olha, esse é Jesus. As cartas vão nos ensinar aquilo que Jesus nos ensinou para a igreja. Entende? Vão nos trazer as doutrinas para a igreja, como nós devemos proceder. Dentro dessas cartas, nós temos aí então, o Apocalipse também, que é a revelação do plano de Deus, plano eterno de Deus, e até a consumação dos últimos dias, até o que vai acontecer nos últimos diazinhos lá, está lá em Apocalipse. Dentro dessas cartas nós temos cartas gerais, que são as cartas que, 1 Pedro, 2 Pedro, são cartas escritas para as igrejas em geral, certo? Então dentro das cartas, nós temos cartas gerais, são cartas escritas para a igreja de maneira geral. É como se fosse uma circular para todas as igrejas. E nós temos a carta de Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor. Muita gente atribui a Paulo, por conta do tipo de escrita, do tipo de linguagem usada, mas não tem nada certo de que é. E nós temos as cartas paulinas. Então temos cartas gerais, a carta de Hebreus que não tem autor atribuído, e as cartas paulinas, que são cartas de Paulo. As cartas de Paulo são, sem dúvida alguma, as cartas que trazem a maior carga doutrinária para a igreja. Todos os ensinos, ou a grande parte dos ensinos para a igreja nossa hoje, elas estão contidas no livro, nas cartas de Paulo. E dentro dessas cartas de Paulo, você tem cartas, então vamos lá, cartas, de novo, cartas gerais, cartas de Hebreus, que você não tem como atribuir
o conteúdo, a autoria, e você tem as cartas, nas cartas de Paulo, você tem as cartas eclesiásticas, que são cartas de doutrinas para as igrejas. Você tem as cartas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são cartas que Paulo escreveu diretamente para uma pessoa. No caso aqui, 2 cartas para Timóteo e uma para Tito, orientando Timóteo, orientando Tito, pastoreando esses homens e os ensinando como lidar com as situações da igreja. Você vai ler lá, você vai perceber isso. É Paulo, de fato, fazendo um discipulado com Tito e com Timóteo, certo? E você tem também as cartas a carta pessoal, também dentro da carta de Paulo, das cartas de Paulo. Você tem a carta pessoal, que é a carta que ele escreve para Filemon, que é uma carta exclusiva para um determinado cidadão, que é esse Filemon aqui, e ele fala justamente sobre, ele manda essa carta para falar sobre Onésimo, que era um escravo, um servo de Filemon, que aparentemente fez algo que contrariou Filemon, e Paulo, então, se converteu nesse meio tempo, e Paulo, então, faz um contato com Filemon, para que Filemon o receba como irmão agora, e não mais como servo, mas como irmão. Ou seja, perdoa o cara, porque agora ele é crente também, ele é cristão também. Ok? Então, essas são as cartas gerais, carta de Hebreus, cartas paulinas. Então, vamos lá, só para retomar. Evangelho. Os 4 evangelhos, livro de Atos e as epístolas. E nas epístolas você tem lá, você pegar lá no final, você vai ver 1ª, 2ª Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, Filipenses, enfim, tem todas as cartas lá, até chegar no Apocalipse, que é um livro que, apesar de estar no Novo Testamento, ele é um livro profético, porque ele traz, de fato, aquilo que é a revelação do plano eterno de Deus para a humanidade. Ok? Está claro até aqui, gente? Está muito rápido? Está dando para entender? Vou fazer uma checagem rápida aqui. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês ficarem com vergonha de fazer, podem fazer no grupo, tá? Pode jogar lá no grupo que a gente vai respondendo. Terceiro ponto que nós temos aí é conhecendo o Novo Testamento. Ponto 3 aí. Então, para entendermos e interpretarmos o Novo Testamento corretamente, precisamos conhecer o pano de fundo histórico. Eu já dei bastante coisa do pano de fundo histórico, mas a gente vai falar mais alguma coisa aqui. Alguns grupos, certas instituições, além da pessoa de Cristo e a dispensação de cada período. Então, nós vamos ver. Fundo histórico, a gente já deu uma passada, a gente vai dar mais uma olhada aqui. Grupos de pessoas, instituições que tinham na época, que é legal a gente entender, porque quando você vai ouvir de novo agora nas pregações, em mensagens, você vai começar, tá, entendi, é por causa disso aqui. E vamos mais à frente ainda conhecer a pessoa de Cristo, ou mais profundamente a respeito da pessoa de Cristo e o tempo em que nós estamos vivendo hoje, ok? Então vamos lá. Pano de fundo, religião judaica. A religião vigente na época era a religião judaica, só que ela estava corrompida, lembra que eu falei? Ela estava corrompida. Os saduceus e os fariseus, lembra desses caras que você já ouviu falar um monte de vezes? Que Jesus frequentemente tinha confrontos com eles. Os saduceus e os fariseus se corromperam no Império Romano, por causa do Império Romano. Eles viraram que meio serviçais do Império Romano. Eles ficavam ali, por conta do interesse deles, eles se submetiam ao Império Romano. Então, eles se corromperam ali. Então, o pano de fundo era a religião judaica, estava corrompida, dividida, certo? Tanto que a sede de poder era tanto que tinha 2 sacerdotes. Você já ouviu falar deles, Anás e Caifás. Na religião judaica só podia ter um sacerdote, um sumo sacerdote, que era aquele que comandava todas as coisas ali. Por causa dessa sede de poder, eles fizeram até
a concessão de ter 2 sacerdotes, para vocês terem uma ideia. Vamos ver esse texto aí, Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Só para você entender que isso aí está na Bíblia, não é invencionice. Lucas 3, versículo 1, versículo 2. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então aqui, para você entender aqui que eram 2, de fato, eram 2 sacerdotes que tinham aqui, 2 sumos sacerdotes. E aqui, sumo sacerdote sempre foi prefiguração. Olha como é sério isso. O sumo sacerdote sempre foi prefiguração de Jesus, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Então tinha que ter um só mesmo. Aqui tinha 2. Você entender o tamanho do erro aqui, né? E aí segue, né? Porém, o povo estava debaixo do jugo do Império Romano, ansioso pelo Messias, rei libertador. Vamos lá, João. Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 11. Vamos ver o 10 aqui, só para a gente pegar o contexto. Ó. O verbo, aqui o verbo se referindo a Jesus, tá? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Olha que legal esse texto. Então, do que está falando aqui? O povo, ele esperava um libertador. Só que o povo aqui, ele tinha, por conta desse período todo que ele passou sendo dominado por outras nações, ele tinha uma expectativa errada, uma expectativa menor do que aquela que de fato Jesus vinha suprir. Qual que era a expectativa? Eles queriam que viesse um rei da linhagem de Davi, tão poderoso quanto Davi, tão relevante quanto Davi, que fosse o libertador do povo, que fosse o rei, que retomasse a nação e trouxesse a nação de novo ao seu tempo de austeridade. E eles não estavam esperando um redentor, que viesse salvá-los do pecado, que viesse salvá-los da condenação eterna. Eles estavam esperando um rei. Um grande rei, um libertador, mas não um libertador do domínio do pecado, mas do domínio romano, ou do domínio de qualquer outra nação que estivesse buscando ele ali. E aí, esse texto diz assim, veio para os seus, ou veio para o que era seu, cadê? Versículo. Mas os seus não o reconheceram. Tem gente que fala assim, tá vendo, ó? Os judeus não reconheceram, Deus veio para os judeus e os judeus não o reconheceram. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Note que o texto é assim, ó, veio para o que era seu. Quem era de Deus? Quem era de Jesus? Aqueles que Jesus escolheu. Esses eram os de Jesus. Mas os seus, o povo que ele nasceu, não o receberam. Ele veio para salvar aqueles que estão pré-determinados desde antes da fundação do mundo, mas aqueles que eram o povo dele não receberam. Percebe como muda o efeito? Muda
a interpretação? Como é, pastor, vou entrar no negócio aqui que tá, vou entrar, mas vou só uma pincelada. Como é que você sabe esse negócio? Como é que estava escolhido antes? Efésios 1:4. Vamos ler rapidão? Efésios 1:4. Vamos ler do 3, só para você pegar o contexto. E você vai dormir com esse tropé. Bendito o Deus de Deus Pai, nosso Senhor, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim, olha esse texto, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer o seguinte, que ele veio para essas pessoas que ele escolheu antes da fundação do mundo. Quem são, pastor? Tomara que eu seja um deles. Esses são os que creem. Esses são os que o Espírito Santo vivificou, que se arrependeram diante de Jesus, diante de Deus, e que receberam, ou que foram recebidos por Jesus, salvos pela graça, mediante a fé, e hoje creem que Jesus é o único Salvador e Redentor, que não há outro no céu, na terra, em lugar algum, pelo qual nós podemos ser salvos, que não há mérito em mim, não há mérito em você, não há nada que você possa, não há nada que você tenha feito que possa ser tão bom que te faça merecer a salvação, e que nem há algo tão bom que você possa fazer para pagar essa salvação. Sendo você e eu pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, ele nos escolheu antes da criação do mundo, logo antes da minha criação, antes da sua criação, antes da criação de tudo que existe. Aqueles que são dele já estavam escritos lá na cadernetinha de Deus. Durma com um tropé desse. Entende? Mas isso você vai entender muito melhor, com muito mais profundidade, no módulo salvação. Não perca o módulo salvação. Logo ele está aí. E aí nós vamos dar embasamento bíblico para tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que, retomando aqui, né? Ele veio para esses aqui. Mas aqueles que eram o povo dele, de nascimento, do Jesus homem, não o receberam. Pelo contrário, o entregaram para a crucificação, ok? É isso, basicamente é isso aqui. E o resto a gente conversa lá no modo de salvação. Vamos lá. Como é que transcorria essas coisas aqui? O Império Romano, ele permitia a religião judaica. Ele permitia que se exercesse a religião judaica, certo? Ele não se compunha, não se opunha a isso, para inclusive evitar confusão. Eles estavam dominando lá, tinha lá, né, Pôncio Pilatos, que era o governador, estava na Judéia, tinha lá, ele tinha que reportar isso para César. Então, o que acontece? Ele tinha que ter a política da boa vizinhança, né? Ele tinha que ter um bom relacionamento. Então, ele permitia que a religião era praticada ali. Porém, havia a corrupção, porque os próprios saduceus e fariseus se corrompiam o Império Romano, e aí ficava tudo muito bacana, tá bom para mim, tá bom para você, tá tudo jóia, e o povo seguindo a sua vida como se nada acontecesse. Essa era a situação. Nesse tempo aqui também, é que tem os essênios que eu falei. Os essênios, eles não tinham problema com Jesus. Eles não tinham problema com Jesus. Mas também não criam. Também não criam. Tanto que João Batista, como eu falei, podia ser um essênio, quando chegou, ele teve... Primeiro, né, ele reconheceu Jesus. Jesus foi revelado a ele quando vem a pomba. Quando vem lá a pombinha e tal. Ele reconheceu Jesus, mas posteriormente ele manda um discípulo perguntar: é esse mesmo o Messias? O senhor é mesmo o Messias? Você vê que tinha uma certa dificuldade, mas ele creu, tá? Ele creu desde o ventre da sua mãe. A Bíblia conta que quando Maria
e Isabel se encontraram, o bebê que estava no ventre de Isabel, que era prima de Jesus, que era prima de Maria, o adorou no ventre. Era João Batista. Mas existia ainda essa questão de dúvida e tudo mais. Mas o que eu quero dizer? Que os essênios não tinham problemas com Jesus, mas também não criam. Então, e tinha os zelotes também nesse tempo, que eram um povo que queria, de fato, Jesus como libertador. Esses eram os caras, vamos dizer assim, eram os revoltados da época. Eram os caras que, de fato, queriam, sabe, ir para a guerra mesmo, ir para a batalha, e levantar uma revolta para que para que fosse levantado esse rei que libertasse o povo judeu da dominação romana. Provavelmente Barrabás era um zelote. Por isso que o povo, inclusive, quis que ele fosse liberto. Porque tinha essa ânsia de que viesse um rei que pudesse libertar. E aí eles olham, veem Jesus todo arrebentado, todo subjugado diante de Pôncio Pilatos, e veem Barrabás. O povo anseia por um salvador, por um libertador. Quem que o povo olha e quer? Barrabás. Nós também fazemos isso. A gente olha para aquilo que é o natural, não olha através de. Entendeu? Porque o povo é meio que como se Jesus tivesse frustrado as expectativas daqueles que esperavam um rei libertador. Ok? Seguindo. Então, esse era o pano de fundo histórico. Nesse contexto todo, existiam os discípulos de Jesus, certo? Aqueles que Jesus havia ensinado, discipulado, orientado, comissionado e tal. Jesus, ele tinha muitos seguidores, bastante seguidores, certo? Mas ele tinha 12 discípulos principais. Então, de vários seguidores, ele tinha 12 que eram principais, que eram os 12 apóstolos. Depois, desses 12, ele tinha 3 que eram os mais chegados de Jesus, eram os mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João no barquinho. Brincadeira. Que era Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles eram mais bonitinhos? Porque eles eram... Não. Eles tinham mais intimidade, estavam mais próximos de Jesus e por isso tinham um pouco mais de acesso. Né? João, inclusive, ele se autodenomina o apóstolo amado. Né? Então, eu gosto dessa visão que precisa de fato ter uma certeza monstra. Eu sou amado, ele me ama, gente, ele me ama. Né? A gente poderia copiar isso, né? Ele me ama. Enfim, seguindo. Repara não, tá, gente? De vez em quando eu dou umas viajadas. Então eles tinham, por ser mais próximo, eles tinham alguns privilégios. Vamos ver isso lá em Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro dos evangelhos, Mateus 10. Nós vamos ler do 1 ao 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 discípulos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, olha um zelote aqui no meio deles, aqui, ó. Simão, o zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, relacionados os 12 discípulos, os 12 apóstolos, 12 discípulos, na verdade, de Jesus, certo? Aí você vai perguntar assim, tá bom, pastor, mas então eram 11, porque Judas se matou, né, se suicidou, por estar ali com a mente, né, com remorso do que fez com Jesus e tudo mais. Só que os discípulos escolheram um 12º depois no lugar dele. Tirando sortes, escolheram Matias, certo? Que foi aí que ocupou esse lugar de Judas. Tinham 2, era José e Matias, eles escolheram, tirando sorte,
a Matias. E aí você fala, tá, mais 12 apóstolos e Paulo nessa história. Então, num determinado momento nós vamos falar sobre isso. Mas não eram 13, eram 12. Tá? Vamos lá. Então, Pedro era o nome grego para Pedro é Cefas, que quer dizer lasca de pedra. Por isso que ele fala assim, Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Ou seja, Pedro, tu és lasca de rocha. Pedro, tu és Cefas. Tu és Petrus, também do grego. Tu és uma lasquinha. E sobre esta rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. Esse é o contexto certo do texto. Ok? Vamos lá. Esses três que eu falei aí, na verdade, gente, eles tinham, diante de Deus, eles eram a mesma coisa, tá? Pedro, Tiago e João eram a mesma coisa, tinham o mesmo peso. A questão aqui é que com Jesus eles tinham um pouco mais de proximidade, mas só para ficar claro que eles não eram pessoas que tinham, no reino de Deus não há hierarquia. Entenda isso, em nome de Jesus. No exército de Deus tem um general e o resto é soldado raso. O pastor, soldado raso. O bispo, soldado raso. Soldado raso. Só tem um general, só tem um cabeça, o resto é corpo. Ok? Só tem um cabeça, o resto é corpo. Então não tinha nada mais que isso aqui, de uma proximidade um pouco maior que Cristo. Tinha os discípulos, então tinha os fariseus também. Você já ouviu muito sobre os fariseus. Os caras que viviam pegando no pé de Jesus. Os chatos da paróquia. Os caras ficavam no pé de Jesus todo o tempo, tentando pegar Jesus de alguma maneira que fizesse com que desse abertura para que eles pudessem matar Jesus, condenar Jesus à morte por conta de alguma coisa. E eles ficaram o tempo todo do ministério de Jesus, ou do tempo que nós chamamos de vida pública de Jesus, quando Jesus começou a exercer o ministério, dos 30 para frente. Esses 3 anos eles ficaram no pé de Jesus, tentando achar alguma coisa que pudessem pegar Jesus no contrapé. Então, ela era a maior seita do período, eles eram separatistas, ou seja, nós somos os caras, o resto é o que eu conversava com o irmão Denis ali, né, de algumas pessoas que hoje são assim, né? O resto é soldado raso, mas nós somos os sacerdotes, nós somos os mais próximos de Deus. Para falar com Deus você tem que passar por nós, sabe, esse tipo de coisa. Eles eram legalistas, ou seja, viviam exclusivamente pela lei. Por isso a dificuldade deles de olhar para Jesus e enxergar Jesus como Redentor, porque eles viviam pela lei, eles eram guardiões da lei. Aliás, eles criavam leis, eles faziam desdobramentos da lei. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas eles eram religiosos e eram hipócritas, porque eles mandavam o povo fazer coisas e eles próprios não faziam. Jesus os acusa disso. Vocês impõem fardos pesados no povo e vocês mesmos não movimentam com um dedo. Lembra desse texto? Estou parafraseando aqui, tá? Mas ele fala isso. Fariseus hipócritas. Ele usa esse termo algumas vezes, dizendo isso, justamente porque eles impunham leis, eles impunham uma postura que eles mesmos não seguiam. Jesus fala assim, sigam, Jesus aconselha o povo, diz assim, sigam o que eles falam, mas não o que eles fazem. A lei que eles ensinavam estava correta, estava na Torá, mas aquilo que eles faziam não dava para seguir. Para vocês terem uma ideia, porque eles eram de fato hipócritas, eles eram de fato pessoas que não pregavam aquilo. O Talmud é obra desse grupo. O Talmud é um livro de tradições judaicas. Falei até com o irmão Denis ali, a respeito disso. O que era esse Talmud? Eram desdobramentos da lei. Por exemplo, a lei proibia
Não, Senhor, divórcio. Perdão, deu branco aqui. A lei proibia o divórcio. E eles queriam se divorciar. O que eles faziam? Eles criavam o casamento, o contrato de casamento de um dia. Eles queriam ter relações sexuais, criaram o casamento de um dia, porque eles casavam, venceu o contrato, aboliu. Eu não estou me divorciando, eu estou apenas cumprindo o contrato. Então eles criavam subterfúgios para poder ter a vida que eles queriam ter, mas sem, teoricamente, sair da lei. Então, por isso que eles eram muito acusados por Jesus de hipocrisia, de serem esse tipo de pessoa. Eles eram políticos, tá? Eles eram bem políticos, eram bem politizados, estavam mais voltados, na verdade, assim, muito voltados à política, tanto que eles se subjugavam, eles se submetiam àquilo que o próprio Império Romano mandava e fazia e tudo mais, certo? Então eles eram esse tipo de pessoas. E vamos falar dos saduceus, e aí a gente termina por hoje. E os saduceus também. Os saduceus eles eram, ao contrário dos fariseus, eles eram uma pequena seita. Essas seitas eram praticamente partidos, tá, gente? Eram como se fossem partidos. Elas, inclusive, são chamadas por alguns historiadores de partidos. Partido dos saduceus, o partido dos fariseus e tudo mais. Ela era uma pequena seita composta de sacerdotes ricos e influentes. Esses caras eram os caras da grana, certo? Eles eram liberais, né? E pregavam falsos ensinos. Por serem liberais, eles pregavam falsos ensinos. Hoje nós temos muito saduceu por aí, tá? Foram perseguidores de Jesus também e não criam na ressurreição e nem em anjos. Eles não criam na ressurreição. Por isso que quando Jesus está lá, num determinado momento, ele chega e fala assim, viu, fulana morreu, o marido de fulana morreu, e fulana casou com o irmão. Aí o irmão também morreu. Aí casou o outro irmão para suscitar descendência e tal, e não sei o quê. Aí morreu, e foi assim com todos eles. Na ressurreição, com quem que ela vai ficar? Percebe? Era um saduceu perguntando. Por quê? Porque eles não criam na ressurreição. Então eles ficavam constantemente tentando colocar Jesus numa situação difícil. Colocar Jesus numa sinuca de bico ali. Então vamos lá. Eles foram perseguidores, eles não criam na ressurreição nem anjo. E Jesus fala, vamos lá, Mateus 16. Esses caras eram a nata da sociedade, gente. Eram os... Vamos lá. Mateus 16, nós vamos ler do 1 até o 6. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Olha os caras aqui, de novo, aqui tentando... Aqui estavam os dois grupos, os saduceus e os fariseus. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão pedindo um sinal, vocês olham, sendo saduceus, sendo esses sacerdotes, sendo esses doutores da lei, que eram os escribas e tal, vocês olham o tempo, vocês sabem se vai chover ou se não vai chover, vocês não sabem distinguir, sendo quem vocês são, os sinais dos tempos? E aí ele segue no 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Aqui já mandou no peito deles, né? E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonatas. E deixando, retirou-se. O de Jonatas aqui é o sinal que ele, fazendo aqui uma apologia de que, assim como Jonatas ficou 3 dias no ventre da barriga, na barriga do peixe, no ventre do peixe, e ressurgiu, Jesus ficaria 3 dias no ventre da terra e ressuscitaria. Então, ele falou, esse é o sinal que eu vou dar. Mas eles não entenderam isso, obviamente. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse,
vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, seguindo o texto aqui, ele vai dizer assim, mas eles ficaram pensando que era para levar pão, não sei o quê, papapá. Aí, o que quer dizer esse texto? Esse texto quer dizer o seguinte, que esses saduceus e os fariseus traziam o fermento. O fermento, ele leveda a massa. Ele estraga a massa. Tanto que o judeu come pão sem fermento na Páscoa, por exemplo. Entendeu? Mas o fermento, ele estraga a massa. Do que Jesus estava falando aqui? Está falando assim, cuidado com o fermento desses saduceus e desses fariseus. Ou seja, com o ensinamento errado desses caras. Com o ensinamento falso desses caras. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você consegue entender? Então ele estava falando assim, olha, cuidado com os ensinamentos errados. E eu digo para você hoje, cuidado com os ensinamentos errados. Cuidado com o fermentinho, tá, gente? O fermentinho estraga a massa inteira. Tem muita igreja, e agora uma crítica aqui, para encerrar o dia, né? Muita igreja que cresce muito, cresce demais. Vira umas mega igrejas, umas megas instituições. Sabe a base de quê? Fermento. Vem aqui que você vai ser próspero. Vem aqui que você vai ser curado. Vem aqui que sua vida vai dar certo. Vem aqui, isso e aquilo. Venha, fermento. Fermento faz crescer. Prefira ficar num lugarzinho de pão sem fermento pequenininho, que não cresce, ou que cresce pouco, do que num lugar em que você seja enorme, mas seja um crescimento à base de fermento. Amém? Vamos lá, só para terminar isso então. Então eles eram também, esses saduceus, eles eram os ricos aí, e eles não criam nisso, certo? Vamos lá, vamos fazer o seguinte então, vamos parar por aqui hoje. Marca aí, nós vamos retomar a partir do Escribas aí, tá? Então nós vimos alguns tipos de pessoas que estavam no Novo Testamento e o pano de fundo histórico do que tinha. Aí na semana que vem a gente retoma, vendo aqui os escribas, aí nós vamos ver o que é a sinagoga, o que é o sinédrio, certinho, para quando você for ler, você já for entendendo isso. E talvez na semana que vem a gente comece a trabalhar a dupla natureza de Cristo. Cristo 100% homem, ao mesmo tempo que ele é 100% Deus. Ok? Vamos orar? Senhor Deus,